Exclusivo. Inacabado, o prédio que abriga escolas de samba de São Paulo custou 125 milhões e põe em risco dezenas de funcionários. Médicos entram na justiça contra Pezão por causa da crise na saúde no Rio. Denúncias contra Jacques Wagner desgastam o ministro forte de Dilma e Planalto teme contaminação do governo. Investigados na Lava Jato dizem que foram ameaçados por aliado de Eduardo Cunha. Na série especial, as famílias do interior que vão em caravana para a praia. Vou daqui a pouco, tem que se queimar, né? Olá, boa noite para você. O Jornal da Record começa essa edição com uma reportagem exclusiva e preocupante. Há menos de um mês do carnaval, uma obra inacabada e milionária põe em risco a vida de dezenas de trabalhadores. É a fábrica do samba em São Paulo. Ela funciona dia e noite, mas não tem energia elétrica, nem água, nem equipamentos básicos para combater um incêndio. Mesmo assim, o complexo é usado pelas escolas de samba sem autorização. Uma construção monumental orçada em quase 125 milhões de reais. Dinheiro público investido numa obra que está paralisada. Os portões da fábrica do samba na capital paulista deveriam estar lacrados, mas isso não é o que acontece. Essas pessoas que entram e saem a todo momento trabalham para as escolas de samba do Grupo Especial do Carnaval de São Paulo. As agremiações ocuparam o prédio e montam o próximo desfile ali, de maneira improvisada. São muitos os problemas, a começar pela enorme quantidade de alegorias e adereços que já estão prontos e ficam espalhados pelos barracões. Tem muita madeira, isopor, resinas, espumas e outros materiais plásticos ao lado de tintas, colas e solventes. Tudo muito inflamável. Todo esse material está cercado de perigo. Cabos elétricos pendurados no teto, fiação exposta. E veja isso, ao lado de fora, operários soldam uma estrutura de aço. As faíscas são uma ameaça ao que está dentro do barracão. A imagem se repete em outros locais do complexo. Um incêndio aqui pode ter dimensões trágicas, porque os únicos equipamentos de combate ao fogo são esses 4 extintores aí, concentrados em um único lugar. Os hidrantes estão assim, sem as mangueiras. Um risco para as dezenas de pessoas que trabalham aqui. Aliás, a fábrica de carnaval não tem fornecimento de água. O abastecimento é feito por esse caminhão-pipa, pago pelas escolas de samba. Nos banheiros, as torneiras estão secas. Não existe água nem energia elétrica. Então o gerador é um gerador próprio de cada escola, não tem luz ainda aqui. Não, luz não. Cada uma das 7 escolas que vieram para cá instalou o próprio gerador. Eles ficam nos fundos dos barracões e fornecem a energia para o trabalho dos operários, que não para nem mesmo quando anoitece. Em vários barracões, a jornada entra à noite adentro, 24 horas por dia. Em fevereiro de 2011, mesmo com tudo regularizado, o sonho virou um pesadelo na cidade do samba do Rio. Há poucos dias do carnaval, o local pegou fogo e nem mesmo as dezenas de bombeiros conseguiram impedir a destruição de 4 barracões. Um ano depois, o fogo destruiu uma escola de samba inteira em São Paulo. O barracão da Mocidade Alegre funcionava debaixo de um viaduto, sem qualquer estrutura de segurança e combate a incêndio. Das 14 escolas do Grupo Especial de São Paulo, 7 ocuparam os barracões. Entrou uma, depois vieram as outras. Qual foi a primeira escola a entrar? As escolas vieram para cá de maneira irregular a partir de agosto do ano passado. As obras ainda não foram concluídas. O local não tem alvará de funcionamento da prefeitura, portanto, não poderia ter sido liberado. Apesar disso, aqui na entrada do complexo funciona uma portaria durante o dia e a noite, com um rigoroso controle de acesso, exigindo, inclusive, a credencial das pessoas que trabalham nos barracões das escolas de samba.
A Fábrica de Sonhos, uma antiga reivindicação das escolas de samba, foi proposta ainda na gestão do prefeito Gilberto Kassab em 2006. É um projeto que prevê uma área de 77 mil metros quadrados ao lado do sambódromo, destinada exclusivamente às 14 escolas do grupo especial. A ideia é que ele funcione durante os 12 meses do ano. Cada escola terá um barracão de 5 mil metros quadrados. Na época, o custo previsto era de 10 milhões de reais. Mas a obra só começou em 16 de janeiro de 2012, já na administração de Fernando Haddad. A previsão para a conclusão era 16 de janeiro do ano passado. E o custo de 10 milhões saltou para quase 125 milhões de reais. A vice-prefeita Nádia Campeão, que segundo a prefeitura é quem cuida dos temas da Fábrica do Samba, demonstrou desconhecimento sobre o assunto. Bom, eu imagino que se eles estão ocupando, eles têm condição de ocupar, né? Mas vamos buscar essas informações precisas aí. Só que no dia 30 de dezembro do ano passado, a Secretaria de Infraestrutura enviou esse e-mail ao Jornal da Record informando que no dia anterior, o contrato de execução das obras da Fábrica do Samba tinha sido suspenso por 120 dias. O motivo alegado foi a saída da empresa Chain do consórcio e que o novo prazo para a entrega é outubro de 2016. Procuramos o presidente da Liga das Escolas de Samba de São Paulo. Paulo Sérgio Ferreira disse que conseguiu a liberação para ocupar os barracões das autoridades que organizam o carnaval, mas não citou quais. E mesmo com o relato sobre a falta de segurança no local, ele minimiza a situação. O risco está em todo lugar, ele não está só ali. O risco está no aeroporto, o risco está dentro do shopping. O shopping setor aeroporto, eles têm alvará de funcionamento, exato. Tem um álcool do corpo. Mas ele está fora também do risco? Mas ele é legal. Ele está fora do risco? Ele não está fora do risco, você concorda? Você atravessando a rua, você não está fora do risco. Tá? Mas lá está ilegal. Então, o risco está iminente, o risco está iminente ainda. Mas nós não estamos trabalhando lá dentro, é isso que eu quero colocar para você. E agora mais um capítulo do caos da saúde pública no Rio de Janeiro. O Sindicato dos Médicos vai processar o governador Luiz Fernando Pezão por possível infração à lei de responsabilidade fiscal. São inúmeras suspeitas de fraude em compra de medicamentos e contratação de serviços. As palavras de ordem são contra o secretário municipal de governo do Rio, acusado de agredir a ex-mulher. Pedro Paulo Carvalho também está à frente da municipalização de 2 dos hospitais da rede estadual. Os funcionários do Rocha Faria, na Zona Oeste, também protestaram contra as OS, organizações sociais que administram quase a metade dos hospitais públicos do Rio. Um relatório do Tribunal de Contas do município apontou irregularidades em 17 de 35 contratos de gestão em unidades de saúde. Pelo documento, as fraudes das organizações sociais envolvem compra de medicamentos superfaturados e sobrepreço em serviços de limpeza, segurança e alimentação. Em um ano, o prejuízo foi de quase 80 milhões de reais. Dinheiro usado até em despesas fora da saúde, como restaurantes caros e passagens aéreas. Apesar das denúncias, os hospitais recém-municipalizados serão controlados por uma OS, a mesma organização que geriu Albert Schweitzer e, desde 2014, responde a uma ação civil pública por má administração da unidade. Hoje, a empresa foi contemplada com um contrato de 260 milhões de reais para continuar por mais 6 meses. Acreditar que esses hospitais vão melhorar o atendimento da população, o morador da Zona Oeste fique tranquilo, não fique tranquilo não, porque esses hospitais vão ser administrados por alguém que não anda administrando bem aqueles hospitais que já estão sob seu comando. Com base no relatório do Tribunal de Contas do município, o Ministério Público recomendou à Prefeitura do Rio a suspensão de novos contratos de OS para a saúde. Os promotores pedem também mais rigor na fiscalização sobre os negócios com as organizações sociais. A intenção é checar se os recursos estão sendo empregados de fato nos hospitais.
Com uma câmera escondida, nossa equipe de reportagem flagrou pacientes que estavam há horas aguardando atendimento. O filho do Alexandre, de 3 anos, quebrou o braço e precisava fazer uma radiografia. Eles esperavam no setor de imagem. É sempre assim, né? Por causa do caos à saúde, o Sindicato dos Médicos vai entrar com uma ação contra o governador Luiz Fernando Pezão por possível infração à lei de responsabilidade fiscal. Esse governador é responsável pelo que está acontecendo hoje no Rio de Janeiro e, na nossa opinião, está configurado, sim, o crime de responsabilidade. E o crime de responsabilidade pode resultar no afastamento do cargo de quem ocupa o cargo público. Em nota, a Secretaria de Saúde da Prefeitura do Rio informou que acata as recomendações do Ministério Público e do Tribunal de Contas do município e que promove uma fiscalização permanente nas unidades que são administradas por organizações sociais. Em São Paulo, moradores que sofreram com as enchentes do final de semana fizeram um protesto para pedir assistência aos desabrigados. 2 pessoas morreram arrastadas pela enxurrada. Os móveis destruídos pela enchente foram incendiados num protesto dos moradores da Zona Leste de São Paulo no final da tarde. Eles reclamam da falta de apoio da prefeitura depois da inundação que desabrigou pelo menos 2.000 famílias na região. Os cadastros junto à assistência social estão sendo mantidos, os insumos estão sendo distribuídos. À medida que a população se manifesta, nos procura e procura assistente social para um efetivo atendimento social, isso está sendo providenciado. Nesta rua, quase todas as casas foram invadidas pela enxurrada. Quando a água estourou esse muro aqui, forrou de tal maneira o filho da moça ali que estava ali que conseguiu ajudar. Desde a virada do ano, os moradores deste bairro aqui da Zona Leste de São Paulo vêm sofrendo com as inundações. Mas desta vez o temporal foi pior. Choveu em apenas um dia, no fim de semana, mais da metade do que era esperado para o mês de janeiro todo. E as perdas foram além do que os bens materiais, móveis e eletrodomésticos. 2 pessoas morreram aqui na região por causa da enchente. Os bombeiros ainda realizaram buscas para encontrar uma terceira vítima. É Lucas Nakamoto, de 15 anos, que caiu num córrego e desapareceu após sair de um shopping da capital. Ele foi se desviar e caiu num buraco e a água levou. Um amigo foi acompanhando até onde dava. A chuva deste fim de semana deixou milhares de casas inundadas. Imagens gravadas pelos moradores mostram a violência da correnteza. A minha comporta de 1 metro. A rua e o rio se transformou num só. Do outro lado, a parte mais alta nunca alagou, hoje alagou. Muros das casas desabaram. Alguns moradores revoltados empurraram um carro da Defesa Civil para dentro de um córrego. Quem perdeu tudo não pretende esperar por outra inundação. Agora, a primeira chance que Deus me deu, eu estou indo embora daqui, porque não tem condições. Uma pesquisa inédita em Pernambuco confirmou que 30% dos bebês nascidos com microcefalia em decorrência do Zika vírus desenvolveram problemas de visão. Os olhinhos, como os de qualquer criança, não param. Mas por trás do olhar atento desses bebês, há uma preocupação de mães e médicos. Além de nascer com microcefalia, má formação no cérebro, eles desenvolveram problemas de visão. É necessário fazer um pouco de tampão nos olhos, um tampão de um dos olhos, o olho que está mais desviado, para o outro olho desenvolver melhor. A mãe de Nathalie, de 2 meses, teve Zika vírus na gravidez. A médica nos falou qual era o problema que ela tinha. Aí então a gente começou a cuidar, porque lá na nossa aldeia ninguém sabe de nada. Esta é a primeira vez no mundo que um grupo de pesquisa confirma graves lesões de crianças com microcefalia associada ao Zika vírus. De 40 crianças analisadas, acompanhadas desde dezembro, 30% apresentaram algum tipo de problema sério. Os 2 problemas mais comuns são a atrofia da retina, uma espécie de cicatriz no olho, e a alteração pigmentar, que causa manchas e pode levar à cegueira. As alterações são principalmente do ponto de vista anatômico, quer dizer, a forma do olho, principalmente das estruturas mais nobres, que é a retina e o nervo óptico, e também alterações funcionais, quer dizer, a função visual. Fabricantes de calçados aproveitam a alta do dólar para investir na exportação. E essa foi a alternativa para driblar a crise e também o faturamento, que caiu 15% no ano passado. O tênis infantil vale por 2. É só abrir o zíper para ter outro modelo.
O sapato feminino também pode mudar de estilo. Tem um botão que você pressiona e aí você solta o salto. No momento que você solta o salto, você pode colocar qualquer salto em qualquer sapato. Então você pode botar um salto baixo, fino, no mesmo sapato. Para quem sempre reclama que o calçado aperta ou fica folgado, um sapato que se adapta ao pé. Ele tem uma capacidade de elasticidade, ele literalmente veste o pé como se fosse uma meia. Criatividade é a aposta na principal feira de calçados do país para enfrentar a crise. 2015 foi um ano difícil. Em torno de 15% de queda no consumo de calçados no Brasil. Isso teve um reflexo muito forte na atividade das empresas e, evidentemente, no nível de emprego. Ao mesmo tempo em que se preocupam com o mercado interno, os empresários comemoram a chance de aumentar as exportações. Com a alta do dólar, os calçados brasileiros ficaram mais baratos lá fora. E a expectativa aqui na feira é de fechar negócios com compradores de pelo menos 60 países. Este importador do Chile pretende comprar mais neste ano. Agora está muito mais interessante comprar produto brasileiro. O comprador russo gostou. Really good. E diz que é um bom momento para fechar negócio com novos fornecedores. Period good for start business. A comissão da Assembleia Legislativa, uma comissão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, vai propor que sejam proibidas barragens como a que se rompeu em Mariana, causando o maior desastre ambiental do país. Uma das conclusões da comissão criada depois do acidente em Mariana é que o método de construção das barragens não é seguro e precisa mudar. A barragem Fundão foi erguida com o método de alteamento a montante, que é o mais econômico e, por este motivo, muito usado pelas mineradoras. Desde 2001, foram pelo menos 5 rompimentos de barragens no estado, todas construídas segundo o método usado em Mariana. A Samarco está fora de operação no Brasil desde o vazamento dos rejeitos em novembro do ano passado. Mas hoje, 2 unidades da empresa voltaram a ter presença de trabalhadores. Nesta segunda-feira, 1.200 funcionários voltaram ao trabalho em unidades da Samarco em Mariana e em Ubá, no Espírito Santo. Eles vão fazer serviços de limpeza e manutenção de equipamentos. Outros 1.800 funcionários vão ser reconvocados, mas a empresa não informou a data. A audiência também tratou das ações de reparação dos danos ambientais, estimada em 20 bilhões de reais. Mas a liberação dos recursos depende de uma ação judicial proposta pelos governos de Minas, Espírito Santo e pela União. Integrantes do movimento social de luta ocuparam o prédio do INCRA, em Brasília. Cerca de 400 manifestantes chegaram durante a madrugada, bloquearam a passagem e impediram a entrada dos funcionários. O grupo foi recebido por um representante do INCRA. Eles querem a volta da entrega de cestas básicas nos assentamentos e o cadastramento das famílias. Mesmo depois da reunião, os manifestantes continuaram no prédio. Em São Paulo, legumes, frutas, verduras e pescados ficaram quase 15% mais caros em 2015 em comparação com o ano anterior na CEAGESP. O reajuste ficou acima da inflação. Tomate, cebola e batata puxaram a alta. O Ministério da Saúde lançou um novo edital do programa Mais Médicos para preencher cerca de 2.600 vagas. As inscrições poderão ser feitas a partir de amanhã. Os cargos são oferecidos para profissionais formados no Brasil, depois para brasileiros formados no exterior e, por último, para médicos estrangeiros. Um pequeno avião usado para dispersar defensivos agrícolas em lavouras caiu em Igarapava, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe o motivo do acidente. Várias peças ficaram espalhadas numa região de mata. O piloto foi socorrido com fraturas e está internado na cidade de Uberaba. O governo está aproveitando esse recesso no Congresso Nacional para planejar formas de ampliar o apoio parlamentar. O problema é que o principal articulador da presidente Dilma, o ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, enfrenta desgaste político após denúncias.
Na primeira solenidade do ano, a presidente Dilma sancionou o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Informação, um conjunto de leis aprovadas pelo Congresso que definem regras para estímulo e desenvolvimento destas áreas. E anunciou a liberação de R$200 milhões para financiar pesquisas. Para a presidente, a legislação vai aumentar a competitividade e gerar um novo ciclo de desenvolvimento econômico, com o qual o Congresso estaria comprometido. O Congresso Nacional mostrou mais uma vez seu compromisso com as reformas necessárias à retomada do crescimento econômico na situação em que nós vivemos. O aceno ao Congresso é apenas o primeiro movimento da presidente Dilma, que pretende trabalhar para ampliar a sua base de apoio parlamentar. Na Câmara hoje, ela conta com instáveis 250 votos. É menos da metade das cadeiras da casa. Suficiente para barrar o andamento do processo de impeachment, mas não garante a aprovação de propostas difíceis e impopulares que o governo deve encaminhar ao Congresso ainda no primeiro semestre. Para aprovar a CPMF e encaminhar a reforma da Previdência, o governo vai precisar agregar pelo menos mais 60 votos. O problema é que o principal articulador político da presidente vem sendo alvejado por denúncias. O ministro da Casa Civil, Jacques Wagner, atual homem forte de Dilma, pode inclusive ser convocado para depor na CPI dos fundos de pensão, presidida pelo oposicionista Efraim Filho, do DEM. Neste caso, a principal suspeita é que Wagner tenha intercedido em favor da construtora OAS, junto ao fundo de pensão dos funcionários da Caixa, o FUNCEF. Aliados já saem em defesa do titular da Casa Civil. O objetivo de tudo isso é derrubar quem está no poder. Como o Jacques Wagner agora está no centro do poder, então vem a denúncia, transforma isso em denúncia. E surgem mais duas denúncias que envolvem o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Numa delas, a Receita suspeita de uma movimentação financeira dele e da mulher. Em outra, empresários investigados pela Operação Lava Jato o acusam de ser um mandante de ameaças contra eles. Os empresários Salim e Milton Chaim acusam Lúcio Funaro de tê-los ameaçado de morte. A denúncia foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Lúcio Funaro é quem lava o dinheiro dos ganhos ilícitos de Eduardo Cunha e até paga direta ou indiretamente as contas do presidente da Câmara. As transcrições do Ministério Público registram que Funaro ligou para o depoente dizendo que sabia onde o filho de Chaim morava e onde o neto estudava, e que Funaro teria dito a Chaim que iria arrebentar o carro dele. Lúcio Funaro e os irmãos Chaim se enfrentam na justiça há 5 anos, depois que desfizeram a sociedade em uma barragem que se rompeu em Rondônia. A Procuradoria-Geral da República indica que Eduardo Cunha mobilizou parlamentares aliados na Câmara para apresentarem requerimentos que prejudicassem os negócios dos Chaim. Segundo o jornal, a Procuradoria-Geral da República também apontou a empresa de comunicação C3, de Eduardo Cunha, e da mulher dele, a jornalista Cláudia Cruz, de realizar operações financeiras suspeitas. Os valores suspeitos superam os R$268 mil. Eduardo Cunha nega ter atuado em favor de Lúcio Funaro e de ter as contas pagas por ele. Funaro também desmentiu ter feito qualquer ameaça aos irmãos Chaim, que respondem na justiça por benefícios recebidos em esquemas de corrupção na Petrobras. O presidente da Câmara também não se manifestou sobre as acusações de movimentação financeira ilegal na C3 Produções Jornalísticas. A seguir, um vídeo mostra a operação para prender o traficante mexicano El Chapo. E ainda hoje, na série especial, as famílias que se mudam para o litoral nessa época do ano para a tradicional e boa farofa na praia.